Olá, meu nome é Rafael Quinteiro, sou Senior Partner da Bridge Consulting e hoje eu vou falar para vocês sobre o papel do Data Protection Officer, ou conhecido também aqui no Brasil como encarregado de dados. Essa função ela é vital para que você consiga aplicar bem os preceitos da LGPD e ele é o primeiro passo sugerido pelo Gartner para que você consiga ter sucesso nessa empreitada. A LGPD entrará em vigor em 2020 e vai alterar profundamente a forma como os dados devem e podem ser trabalhados dentro da empresa. É importante que fique claro que essa não é uma preocupação apenas da TI, ela é uma preocupação da empresa como um todo, porque os dados eles são perenes a toda a organização. Então, áreas como marketing, recursos humanos, financeiro, comercial, tratam com dados e a lei ela se aplica a todas as áreas. Nesse contexto, surge então o papel do encarregado de dados. O encarregado de dados ele é o responsável por fazer com que essas iniciativas de aderência à LGPD sejam criadas, sejam mantidas e sejam aplicadas ao longo de toda a empresa. E aí surge uma preocupação. Onde esse encarregado de dados se localiza dentro da estrutura organizacional da empresa? A quem ele responde? Quais são as responsabilidades dele? Bom, vamos começar por partes. Em relação às responsabilidades do encarregado de dados, existem alguns passos básicos para que esse papel tenha sucesso logo de cara. Primeira coisa é a definição de um comitê de privacidade. Esse comitê ele tem que ser composto pelo encarregado de dados, ele tem que ser composto por executivos seniores, idealmente um board diretivo ou C-level, pessoas que tenham alçada de toda a organização para tomada de decisão. Isso porque, na adequação à LGPD, decisões serão tomadas que impactarão toda a organização. Como eu falei no início do vídeo, eu vou reforçar esse ponto bastante ao longo do vídeo para que fique bem claro isso. Então, a definição desse comitê de privacidade é o primeiro passo fundamental para você ter já as iniciativas de adequação LGPD caminhando dentro da sua empresa. Uma vez definido esse comitê, o segundo passo é o encarregado de dados definir as políticas de privacidade. Como que isso vai ser aplicado dentro da empresa, quais são as alçadas, a quem que ela vai impactar. E essa política ela tem que ser discutida no comitê, aprovada pelo comitê, e depois o encarregado de dados é responsável por fazer com que essa política seja aplicada a todas as áreas da empresa. Após a definição das políticas, é hora então de criar treinamentos e difundir a ideia das políticas ao longo da organização. Como toda ideia nova, sempre vai existir alguma barreira cultural. Então é importante que o encarregado de dados tenha isso em mente e prepare o ambiente, prepare as pessoas para essa modificação de mindset, que eles vão ter que ter a partir das preceitos da LGPD. Mais um passo importante é, uma vez que já definiu como que vão ser aplicadas as políticas para dentro da organização, é hora de começar a pensar na parte externa da organização. Então, relacionamento com fornecedores também tem que ser previsto nessa política. E também relacionamento com o público. O encarregado de dados, ele é o canal de comunicação com órgãos regulatórios, com o público, e ele também é o responsável por resolver crises, resolver incidentes de grande porte que podem vir a acontecer em relação a dados. Nesse contexto, fica a dúvida, para quem que o encarregado de dados deve responder? Adequação à LGPD não é uma questão só de responsabilidade da TI. Então, algo que pode ser comum ou até natural, vamos colocar o encarregado de dados dentro da área de tecnologia da informação, não é uma boa prática. Por quê? Às vezes o encarregado de dados dentro da tecnologia da informação pode enviesar as ações apenas para a parte de tecnologia, e eu vou falar ainda de outras ações que devem ser feitas, e acabar com que isso não chegue até o board diretivo. Então, algo que é visto como uma boa prática é que o encarregado de dados responda direto ao board diretivo. E a Bridge não acredita que existam soluções prontas que se encaixem em qualquer tipo de organização. A gente realmente acredita que varia de empresa para empresa de acordo com o contexto, com as estruturas, com o mercado, enfim. Tem que se analisar o cenário da empresa para a gente poder decidir quais vão ser os prós e quais vão ser os contras de onde esse encarregado de dados pode se localizar, a fim de maximizar o ganho e sempre mirando na conformidade em relação à Lei Geral de Proteção dos Dados. A Bridge vem se preparando há bastante tempo para ajudar as empresas na adequação à LGPD. Por isso, conte com a gente nessa caminhada e vamos juntos. Muito obrigado e até o próximo vídeo no nosso canal.